Farmas, tudo bem com vocês? A gente vai aprender mais uma aula agora sobre um medicamento que é muito importante dentro da farmácia. E aí, eu quero, a partir de hoje, que sempre que você for assistir um medicamento aqui, você pegue essas dicas, tá? Quando o medicamento for muito importante, quando não for tanto importante, para que vocês saibam qual a importância de vocês aprenderem sobre os medicamentos de jeito muito fácil, tá? Por quê? Porque vai ter alguns que eu vou falar assim para vocês, ó. Prestem muita atenção, Proclerks, que vocês precisam aprender esse medicamento para que vocês sejam referência lá dentro, tá? E realmente é assim, porque nesse caso aqui, ó, a gente vai falar de um xarope que chama SPEC. Esse xarope, ele é muito importante porque quase todos os dias você precisa vender esse medicamento dentro da farmácia. Só que com esse xarope aqui acontece uma coisa importante, tá? Que a gente chama de prostituição de mercado. Tem gente que vende o medicamento quase de graça, ou seja, eles não conseguem explorar o PMC do medicamento. E nada de errado com isso, tá? Cada um trabalha da forma que acha melhor. Só que existe uma coisa muito legal aqui do medicamento, que é se você conhece sobre o medicamento que você está vendendo, se você conhece as propriedades dele, para que ele serve, e se você faz isso na hora da venda do seu produto, você consegue aumentar a sua autoridade. Essa autoridade faz com que você gere muito valor no seu atendimento e a pessoa que está comprando saiba que você sabe daquilo que está falando. E aí você consegue vender esse produto muito bem. Então a gente está falando aqui de um xarope, tá? A gente está falando de um medicamento que tem um laboratório Legrand, que é um laboratório muito massa de trabalhar, porque dá uma rentabilidade muito boa quando trabalhado de forma correta. Porque isso é muito importante, tá? A caixa desse medicamento aqui, ela comunica, tá? Se essa caixa comunica, ela por si só já faz uma venda muito interessante. Por quê? Ela é uma caixa bonita, ela é uma caixa que passa as informações na caixa do produto. Então ela fala que ele é um antitussígeno, que ele é um expectorante. Então ele tem essa função muito legal, eles trabalharam muito bem esse medicamento, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa que é importante você saber é que ele é um medicamento já que ele é equivalente. Ou seja, a gente consegue ter uma lucratividade, mais lucratividade também com esse produto. Então assim, a gente consegue comprar ele bem, na grande maioria das vezes, e vender ele muito bem, quando trabalhado da mesma forma. Agora, se você é um entregador de caixinha, ou se sua farmácia gosta de trabalhar com valores lá embaixo, nada de errado com isso. Eu só estou te falando que dá para você explorar o maior alcance desse produto quando colocado muita informação, muita técnica de vendas, tá? Você consegue fazer isso. Então, se você faz isso de maneira muito forte, o seu cliente acaba vendo que você é uma autoridade, que você sabe muito sobre o assunto, beleza? Outra coisa que é importante é sobre a fórmula do produto, tá? Ele é um medicamento essencial, tá, gente, numa farmácia. Dificilmente você vai ver uma farmácia sem esse produto, porque ele tem que ter dentro da farmácia de qualquer jeito, porque aí tem muita gente que conhece o produto já pelo nome. Então você precisa saber dele de todos os jeitos, tá? Existe uma fórmula que chama cloridrato de oxomemazina. E aí aqui dentro da farmácia a gente fala só oxomemazina, tá bom? Então é importante você entender que aqui dentro do mercado de trabalho a gente fala geralmente só o finalzinho da fórmula. Isso acontece com muita frequência, tá bom? Outra coisa que existe é o iodeto de potássio. Essa é uma fórmula muito importante também e eu vou mostrar para vocês o que cada uma delas fazem já já. Outra coisa que é importante é o benzoato de sódio. Vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui eu errei. Benzoato de sódio. E outra coisa que é muito importante aqui é que vem uma fórmula que vem muitos xaropes, tá? Eu tô te mostrando apenas uma aqui, mas existe outro que chama guaifenesina, que é um medicamento muito importante aí dentro das farmácias, tá certo? Ela vem em vários xaropes. Essas 4 fórmulas aqui, elas são responsáveis por uma indicação muito legal. A gente já sabe que ela vai tratar a tosse, né? Então, quando a gente está falando desse tipo de xarope, a gente está remetendo-se à tosse. Provavelmente vai ser uma tosse irritativa, tá? Então a gente trata tosse irritativa com esse medicamento. Ele vai tratar ou ele vai auxiliar em alguma coisa nesse sentido. Ele também serve para tosse não
produtiva, tá? Não produtiva. Outra coisa importante, ele tem uma ação espasmódica muito top e ele também ajuda na questão de tosse seca, né? Ou seja, tosse irritativa, produtiva, não produtiva, seca e espasmódica também. E uma coisa muito importante, ele vai sempre auxiliar também em algum tipo de doenças respiratórias, tá? Então também em casos respiratórios ele vai utilizar ali também, tá? E ele também tem guaifenesina que tem ação expectorante, por isso que em algumas doenças respiratórias ele tem uma função muito boa, porque ele começa a limpar, a tirar muco lá de dentro também, isso é muito importante. E aí, Abraão, como que funciona esse medicamento, tá? Como que funciona esse produto? Ele tem uma ação muito legal, muito importante, e ele é um medicamento antitussígeno, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é antitussígeno, por isso que ele serve para tosse seca. Antitussígeno, tá bom? E expectorante por conta aqui da guaifenesina, como eu já falei para vocês, beleza? Outra coisa que é importante, tá? Ele possui, vou colocar aqui logo, né, para vocês também não se perderem, tá? Então ele vai ser antitussígeno e expectorante, tá? Por quê, pessoal? Porque olha só, ele tem uma fórmula, a primeira fórmula aqui é o oxomemazina, que tem uma função antihistamínica. Se ele tem uma função antihistamínica, ele é utilizado também como antialérgico, tá? Antialérgico. Certo? Outra coisa que é importante, ele tem aqui o iodeto de potássio, né, que vai ter propriedades antitussígenas e sedativas. Então vou colocar aqui, ó, antitussígenas e sedativos. Certo? Outra coisa que é importante é que ele contém aqui a guaifenesina, que é um expectorante. Vou botar aqui, ó, expectorante. Expectorante ali das vias aéreas respiratórias, por isso que é tão importante. E ele também tem a função que é o benzoato de sódio, que faz o quê? Ele tem uma função muito interessante que é fluidificar as secreções. Então é muito importante, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, fluidificantes. Beleza? Ou seja, ele tem uma função antitussígeno, por ser uma função antialérgica aqui, antitussígeno. Ele tem a função sedativa da tosse, então ele ajuda a acalmar a tosse também. Ele tem uma função que é de fluidificar as secreções brônquicas e expectorantes aqui. Então essa função é muito interessante. E aí ele joga para fora toda a secreção, porque ele tem a função expectorante. Isso é muito legal de entender. Beleza? Então, ele funciona por conta das 4 fórmulas dele, que é muito importante dentro de uma farmácia. Se você sabe o porquê dessas fórmulas, para que cada uma dessas fórmulas funciona, você acaba aí decorando tudo sobre o medicamento e consegue passar essas informações para o cliente. Eu tenho certeza que se você botar essas técnicas das quatro fórmulas para que servem, nunca mais você vai vender um produto desse abaixo do PMC. E mais uma vez, nada de errado com quem vende o produto abaixo do PMC. Tá tudo certo, o mercado funciona dessa forma, tá? Só que se você é uma empresa pequena que precisa obter mais lucros, né? Que você precisa dar uma atenção muito forte, que você precisa fazer uma diferença no seu atendimento, existe um jeito muito forte de você agregar valor na sua venda. E para você agregar valor na venda, é essencial você ter o conhecimento do medicamento para que você consiga agregar isso na venda. Se você faz isso de qualquer jeito, só pegando o medicamento, entregando, você só vai competir com os entregadores de caixinha. Onde que está a diferença? É que se você não coloca isso em prática, a sua lucratividade está indo lá para baixo. Só que se você for pequeno, você está lutando contra uma parede. Então vamos supor, se você está do lado dos grandes, você não está fazendo a diferença no seu atendimento, o grande tem como ele ter uma lucratividade maior por conta do volume. A gente que é pequeno não, a gente tem que trabalhar cada produto para a gente aumentar essa lucratividade e não ser só um entregador. Ele precisa entender que ele não veio só pegar o medicamento, ele veio até mim porque eu sou referência, eu conheço sobre o produto, eu sei tudo que esse produto pode gerar para a tosse do meu cliente.
E aqui a gente ainda consegue agregar muita coisa, porque existem vários medicamentos que vão ajudar numa febre, se essa pessoa tiver. Se ela tossiu muito, está com a garganta doendo ou irritada, a gente pode colocar uma pastilha, um anti-inflamatório, um analgésico. Enfim, a gente pode fazer uma entrevista aqui para a gente poder vender esse medicamento muito melhor. Então, pelo amor de Deus, coloque isso em prática para você ter lucratividade. Não saia entregando de qualquer jeito, tá bom? Porque se você sair entregando de qualquer jeito, você vai ter que fazer uma compra muito alta desse produto, os boletos não param de chegar e você está só entregando e o dinheiro não está chegando, porque a lucratividade está sendo muito pequena. Você está competindo com um mercado muito grande, entende? Vamos lá. Mas sabendo como que funciona, a gente tem que entender também que ele tem 4 fórmulas. As contraindicações giram em torno das fórmulas, né? E aí a primeira que eu gosto de colocar aqui é a alergia, tá certo? Porque a gente está falando de 4 fórmulas, podem ter pessoas que realmente têm essa questão. Existe uma questão muito importante que a gente está falando de iodo, pessoas que são sensíveis. Vou botar aqui, ó, sensíveis a iodo, não pode utilizar o medicamento, tá? Insuficiência respiratória, também não pode usar esse insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória. Afecções hepáticas também, problemas hepáticos, não pode utilizar esse medicamento, a não ser que o médico faça essa questão. Problemas renais também, não pode utilizar esse medicamento. Gravidez, não pode utilizar esse medicamento, a não ser que o médico realmente recomende. Outra coisa, crianças também menores de 2 anos, não pode utilizar esse medicamento, a não ser que o médico recomenda, e etc e tal aqui, porque existem várias contraindicações, porque a gente está falando de 4 fórmulas. Aqui eu estou colocando as principais que a gente vê sempre, que eu vi nesses 15 anos principalmente, mas existem várias causas no mercado, várias contraindicações, é preciso você entender uma delas, beleza? Uma coisa que eu quero falar bastante para vocês aqui, de um jeito bem legal para vocês entenderem, é que existe uma tabelinha aqui na questão da posologia. E eu quero que vocês tenham muito cuidado na hora de entregar essa medicação, porque essa pessoa precisa fazer o uso desse medicamento de jeito certo, tá? O jeito certo de tomar faz com que a eficácia do medicamento seja muito maior, tá? Vai ser muito importante. Então, se a gente estiver falando de mais de 12 anos, que a gente considera adulto, tá? Aí vai ser uma dosagem... Adulto. Sempre que a gente estiver falando de um adulto que vai tomar esse medicamento, o modo certo de fazer o uso desse produto é 5 ml de 4 em 4 horas. Ó, tomar 5 ml de 4 em 4 horas. Certo? Isso é um indivíduo adulto, a gente está falando aí pessoas a partir de 12 anos que a gente considera para essa questão. E se a gente estiver falando em criança, como é que vai tomar esse medicamento? Aí a gente vai na questão de idade. Lembra que eu falei aqui crianças menores de 2 anos não podem tomar esse medicamento? Porque realmente a gente precisa ter esse cuidado. Só que de 2 anos a 6 anos de idade, vou botar aqui, ó, 2 anos a 6 anos, essa pessoa pode tomar esse medicamento e o modo certo de tomar é 5 ml de 6 em 6 horas, tá bom? Então, esse jeito de utilizar aqui faz com que ela tenha uma eficácia muito melhor, beleza? Aqui, ó, 5 ml de 6 em 6 horas. E de 6 a 12 anos a gente tem um outro jeito de tomar, que é 5 ml de 4 em 4 horas. Aí eu vou botar aqui, ó, de 6 a 12 anos, vou botar aqui para vocês, ó. 5 ml de 4 em 4 horas, tá? Então o que é importante aqui? É que vocês saibam que essa pessoa, ela precisa entender que esse jeito também ele pode mudar, desde que o médico faça essa alteração. E também a quantidade de dias que essa pessoa pode utilizar esse medicamento vai ser diretamente ligada ao médico, tá? Apenas o médico pode identificar quantos dias ela pode tomar, porque ele tem que entender o porquê que ela está usando esse xarope, que tipo de infecção é que ela está tratando ali ou que ela precisa tratar, beleza? A gente está falando do medicamento que ele já é o equivalente do mercado, é um medicamento que possui uma rentabilidade muito boa. Eu não conheço referência dele, então eu coloquei como que não possui, mas ó,
Esse medicamento, em qualquer farmácia que você for no Brasil inteiro, ele é essencial ter. Ele é um medicamento que vende demais e eu quis falar muito dele, principalmente das fórmulas, para você entender que é importante você saber o poder das fórmulas, como é que age esse medicamento para você fazer uma dispensação correta e sair fora dessa questão de só entregar o medicamento. Principalmente se você é uma farmácia pequena, se você trabalha numa farmácia pequena. Porque sabendo que o medicamento pode causar, como é que vai usar esses medicamentos, por quanto tempo, mostrar tudo direitinho para esse paciente, agregar valor na hora dessa venda faz totalmente diferença e aí com certeza a sua lucratividade vai lá para cima, tá bom? Então, coloque em prática todas essas técnicas, acrescente mais alguma coisa que não veio na minha cabeça aqui agora, tá? Mas esse jeito eu faço há muitos anos, dá muito certo e eu sempre vendo esse produto no PMC. Sempre, 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 sempre. Eu não entrego o produto de qualquer jeito, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês o link do Método Proclerc, porque lá você vai receber nesse próximo mês o link, um módulo só de xaropes, tá? Vai ser você vai aprender mais de 50 xaropes de um jeito muito fácil, muito leve, só xarope que você usa na prática, tá bom? Então você vai ser autoridade em xarope e você vai entender tudo isso que eu falo nos principais xaropes do mercado, que vai fazer com que a sua lucratividade vá lá em cima e você se torne autoridade lá dentro. E você seja desejado no mercado por ser um farmacêutico competente, tá bom? Então até o próximo vídeo, curte bastante, compartilha com um amigo que vai fazer muito sentido para você e até o próximo vídeo, tá? Até mais.